E aí, pessoal? Hoje vamos falar da terra do pão de queijo, do carnaval no Sambódromo, um país de dimensões continentais e de diversidade única. Aqui, cada canto revela uma história, uma paisagem ou um sorriso que cativa o coração de quem conhece. Um país também de contrastes e desafios sociais enfrentados por milhões de pessoas que vivem nas favelas. Muito obrigado a você que nos prestigia aqui, assistindo e ao mesmo tempo aprendendo com o conteúdo de cada vídeo aqui no canal. Então já aproveita esse momento para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Nessa jornada, vamos mergulhar na realidade das 10 maiores favelas do Brasil, indo além dos números e estatísticas. Vamos conhecer histórias de luta, de superação e de muita esperança. Apertem os cintos e venham comigo. Nossa primeira parada é em Ceilândia, no Distrito Federal, lar da Sol Nascente, a maior favela do Brasil em número de domicílios. No coração do país, em Brasília, com a maior favela do Brasil, Sol Nascente, que perdia apenas para a Rocinha no Rio de Janeiro, mas agora passou para o primeiro lugar. Com mais de 32 mil domicílios, essa comunidade cresceu de forma rápida nas últimas décadas, tornando-se um verdadeiro símbolo das periferias urbanas do Distrito Federal. Apesar da falta de infraestrutura e dos desafios sociais, Sol Nascente é uma comunidade vibrante, onde o espírito de união e luta por melhores condições de vida é uma constante. Nos últimos anos, projetos de urbanização têm sido implementados para melhorar a qualidade de vida dos moradores, mas ainda há muito a ser feito. É a garra do brasileiro que pulsa forte na Sol Nascente. Agora, aterrissamos no Rio de Janeiro, na Rocinha, a favela mais famosa do mundo. Com quase 31 mil domicílios, suas vielas e becos formam um labirinto que pulsa vida. A Rocinha nasceu no início do século XX como um assentamento de trabalhadores, mas logo se tornou um símbolo de luta e ponto turístico do país. A Rocinha é um verdadeiro labirinto de ruas estreitas, casas sobrepostas e uma população resiliente que luta diariamente contra os desafios da violência e da precariedade de serviços. Ao mesmo tempo, a Rocinha também é um símbolo de resistência cultural, com projetos de arte, música e esportes que ajudam a transformar a vida de muitos jovens. Hoje, a vista espetacular para o mar contrasta com a pobreza e a falta de saneamento básico. Mas, acima de tudo, a Rocinha é a prova de que a esperança mora no alto e que a força da comunidade pode mover montanhas. Sem sair do Rio de Janeiro, bem próximo da Barra da Tijuca, chegamos em Rio das Pedras, uma comunidade com mais de 27 mil domicílios. Localizada na Zona Oeste, a comunidade cresceu rápido, mas o poder público não acompanhou o ritmo. Rio das Pedras recebeu esse nome em razão de um rio que começa na Floresta da Tijuca e corre inteiramente através da favela. Há 30 anos, o rio era limpo o suficiente para crianças brincarem, pessoas tomarem banho e lavarem suas roupas. Aqui, a economia informal gira à roda. Pequenos comércios, oficinas e muita criatividade. As associações de moradores são a voz da comunidade, lutando por melhorias e mostrando que a união faz a força. Chegamos em Salvador, na Bahia, para conhecer o Beiru, um bairro que respira cultura e resistência. Com mais de 20 mil domicílios, o Beiru é um dos bairros mais antigos de Salvador. Sua história se mistura com a da própria cidade. É um verdadeiro caldeirão cultural, onde a música, a dança e a culinária baiana se misturam em um ritmo contagiante. Mas, como em outras comunidades periféricas, a luta por direitos básicos, como saneamento básico e segurança, é constante. O Beiru é a prova de que a alegria e a esperança podem florescer mesmo em meio aos desafios.
Em São Paulo, a locomotiva do Brasil, encontramos Heliópolis, a maior favela paulista em número de domicílios, com mais de 20 mil. Surgida na década de 40, Heliópolis cresceu e se tornou uma das maiores favelas do Brasil. Apesar das dificuldades dos milhares de moradores, não se engane, Heliópolis é muito mais do que um simples conjunto habitacional. É um lugar vibrante, onde a cultura, a educação e o esporte são ferramentas de transformação social, e também reconhecida por ser a primeira favela do mundo a ter uma orquestra. Sob a direção do maestro Isaac Karabchevsky, a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Heliópolis nos ensina que a organização, a união e a força de vontade podem construir um futuro melhor. Continuamos em São Paulo, mas agora em Paraisópolis, uma comunidade que escancara a desigualdade social. Localizada na Zona Sul, entre o luxo do Morumbi e do Itaim Bibi, Paraisópolis abriga quase 19 mil domicílios. Surgiu na década de 70, quando famílias de baixa renda foram removidas de outras áreas da cidade. O crescimento desordenado e a falta de apoio do poder público deixaram suas marcas. Mas Paraisópolis é muito mais do que um símbolo da desigualdade. É um lugar de gente forte, que luta por seus direitos e busca construir um futuro melhor. Os projetos sociais, culturais e esportivos da comunidade são a prova de que a esperança e a vontade de vencer superam qualquer obstáculo. De volta a Salvador, vamos conhecer Pernambués, um bairro que pulsa fé, cultura e muita história. Com cerca de 18.600 domicílios, Pernambués é um dos bairros mais populosos de Salvador. Nascido nas décadas de 60 e 70, recebeu milhares de pessoas em busca de uma vida melhor. O crescimento acelerado trouxe desafios, como a falta de saneamento básico e a violência. Mas Pernambués é muito mais do que um amontoado de casas e vielas. É um lugar de gente acolhedora, com uma fé inabalável e uma cultura rica e vibrante. O comércio forte, as igrejas que são pontos de referência e o carnaval que contagia a todos mostram a força da comunidade. Nossa viagem agora nos leva a São Luís, no Maranhão, para conhecer o Coroadinho, um bairro que pulsa cultura, tradição e muita história. Com mais de 18 mil domicílios, o Coroadinho é um dos maiores e mais antigos bairros da capital maranhense. Surgiu no início do século XX como um povoado de pescadores e se tornou um importante centro cultural e religioso. Mas o Coroadinho também enfrenta a dura realidade da falta de saneamento básico e da violência. A força da cultura e da tradição, como o tambor de crioula e o artesanato local, são os pilares da luta por melhorias. Chegamos a Manaus, no coração da Amazônia, para conhecer a Cidade de Deus e a comunidade Alfredo Nascimento, que juntas abrigam mais de 17 mil domicílios. Localizadas na zona norte de Manaus, essas comunidades surgiram na década de 70 como assentamentos para famílias removidas de áreas de risco. O crescimento rápido trouxe consigo a sombra da falta de saneamento básico e da violência. Mas a Cidade de Deus é muito mais do que isso. É um lugar de gente acolhedora, com uma fé inabalável e uma cultura rica. A força da cultura indígena se faz presente na dança, no artesanato e na culinária tradicional. Ainda em Manaus, visitamos a comunidade São Lucas, um lugar que, apesar dos desafios, pulsa esperança e resiliência. Com mais de 17.600 domicílios, São Lucas é um reflexo da desigualdade social, mas também um exemplo de força, união e solidariedade. A comunidade surgiu na década de 80 como um assentamento para famílias removidas de áreas de risco. O crescimento acelerado trouxe os já conhecidos problemas de saneamento básico e violência. Mas São Lucas é muito mais do que isso. É um lugar de gente que luta por um futuro melhor para as novas gerações.
E assim termina nossa viagem pelas 10 maiores favelas do Brasil em número de domicílios. Conhecemos de perto a realidade de milhões de brasileiros que, mesmo diante das dificuldades, não perdem a esperança e a vontade de transformar suas vidas. Cada comunidade com suas particularidades, desafios e conquistas, mas todas com algo em comum: a força do povo brasileiro. Se você se emocionou com essas histórias, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos mostrar ao mundo a realidade das favelas brasileiras e a importância de lutar por igualdade social. Mais uma vez agradeço por vocês estarem conosco. Um grande abraço e até a próxima!